Sabes quando dizem que se você não está em um lugar é porque você não se posicionou lá? Acredito que essa é uma grande verdade que muitos de nós devemos engolir e não queremos aceitar. Talvez seja por orgulho, talvez assim, fingimos que aceitamos, mas não aceitamos. Eu pensava que aceitava, mas hoje em dia eu me pergunto como é que me posiciono nesse lugar que eu quero estar. Não sei como me posicionar nesse lugar. Às vezes eu crio uma página no Facebook, mas nunca chego realmente a publicar coisas mais interessantes que aquilo que são panfletos sobre o meu serviço. Esses dias ando vendo muitos vídeos do, acho que é João Soares, automação. Ele fala muito sobre isso, criação de conteúdo para redes sociais para sua empresa. E não depender do tráfego pago dos clientes. Porque eu criei um produto digital. É um produto que me veio com uma ideia e tem clientes, mas eu ainda não acertei qual é o ponto-chave daquilo que faz as pessoas comprarem, daquilo que faz as pessoas acreditar em pagar por aquele produto. Eu já consegui comprar de alguns, mas ainda não cheguei a perguntar, olha, por que que você compraste de mim? E isso é a grande dúvida. Tem pessoas que entraram em contato comigo mais tarde, mas não consegui lhes dar uma resposta. E tem pessoas que querem dar uma resposta. E, bom, tem pessoas que querem dar uma resposta, mas eu nem sabia bem o que falar para elas para que adquirissem. Porque eu mudei a minha estratégia. Antes eu, quando lancei o meu primeiro anúncio sobre esse produto ano passado, eu vendia, eu praticamente era só mensagem, 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 mensagem. Eu mudei a minha abordagem para uma pequena mensagem de qualificação no Facebook, perguntando qual a situação dele, sobre alguns problemas e tudo. E depois fazia a ligação, uma chamada para eles, para acertar sobre a venda. Porque eu penso que transmite mais confiança ligar para a pessoa e conversar com ela e fazer a videochamada do que simplesmente eh, mensagens em textos. Porque eu tentei se colocar no lugar deles, pô. Se eu fosse alguém no lugar deles a tentar me falar isso, e me falar que o produto custa esse preço. Porque o preço que eu cobrei também é um preço pequeno, abaixo. Mas não é um preço que você tira do bolso e oferece assim para qualquer um. Então, existe uma resistência em questão de preço do meu produto. Mas tem, eu pensei, talvez devesse ser melhor eu baixar o preço do produto e em vez de deixar com que o produto continue no preço original, que é mais caro, talvez fosse melhor baixar o preço do produto em vez de deixar o produto continuar no preço original, que é mais caro. Ou talvez é melhor manter o preço do produto e vender mesmo assim. Eu manter o preço do produto e vender mesmo assim. Ou pensei, ou talvez deverá, em vez de conversar com as pessoas de forma individual, deveria mandá-las num grupo, lhes ensinar algo realmente útil, mas que não tem, que tem a ver com o produto principal, não é o produto principal,
e depois lhe recomendar o meu produto, que é de criação de trabalho, para que eles vejam já o valor naquilo que eu ensino, naquilo que eu transmito e a barreira da aceitação seja melhor quando eles apresentar aquele outro produto e ativar também já ali um gatilho de reciprocidade ou algo do gênero. E me vão muitas dúvidas em relação a isso. Então, optei pela questão das chamadas, porque chamada sempre foi um desafio, uma barreira para mim. Esses dias, esses meses, essas semanas eu estou me colocando em situações em que eu tenho que enfrentar melhor essas barreiras, tenho que me colocar em situações mais difíceis para que eu cresça mais e me desenvolva mais. Então, eu comecei a fazer chamadas nas pessoas, conversar com estranhos, lhe perguntar, falar com eles normalmente, fazer videochamadas com pessoas que estão em outras províncias para tentar lhe vender o meu produto, lhe demonstrar o valor. Mas eu penso que não acertei o alvo é muito. Muitos concordaram, falaram que iam ver, iam pagar. E eu penso que uma das partes que errei muito nessa questão foi na parte da qualificação no Facebook. Porque de qualificação no WhatsApp, as primeiras perguntas. Eu já deveria fazer perguntas relacionadas não só com a situação da pessoa, se tem experiência ou não, se já fez um trabalho ou não, se está estudando ou não, se no momento está desenvolvendo o trabalho, se o trabalho é para ele, não é para outra pessoa. E tem que também fazer perguntas sobre questões financeiras. Eu sempre sinto que tem essa barreira aqui, tipo, não pergunta sobre dinheiro, eu falei sobre dinheiro no início da conversa, mas às vezes eu paro e pergunto, olha, tem que ter uma questão financeira, o dinheiro importa realmente, tipo, o meu produto é um produto de acadêmico, de ensino, então eu vou nas pessoas e lhe pergunto, olha, um investimento até XX valor faria sentido para você para aprender isso? Para mim chegar até nessa questão, terei que ter uma sequência de perguntas. Teria que chegar das perguntas de situações, perguntas de problema, de implicação e depois de necessidade. Depois da necessidade, já vi que seria a melhor oportunidade para fazer uma chamada, uma call e depois fechar com ele. Mas com essas necessidades que realmente a pessoa tem. Eu tenho necessidade que eu já estudei o público, sei que eles têm muitos falta de tempo, perdem muito tempo criando procurando as matérias, procurando isso, procurando aquilo. Tempo é a principal razão de muitos fazerem isso. Querem economizar muito tempo. Essa é a principal necessidade. Mas eu fui explorando isso. Eu vi que tem pessoas que, por mais que demorem muito tempo, o período para executar a tarefa é muito grande e nem sempre que estão a executar aquilo. Às vezes é apenas uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Então essa questão de tempo às vezes fica meio que se você não, se eu não fizer extremamente na dor, eles não aceitam. Os que aceitam talvez estão apressados em fazer um determinado trabalho, uma determinada atividade. E isso às vezes complica. E é tipo de enviar os dados, você fica tentando entender o que a pessoa realmente necessita. Será que eu devo atingir aquelas pessoas que estão no momento que estão fazendo um determinado trabalho? Elas terão mais aquela opressão, aquela ação de adquirir, elas são que necessitam mesmo de forma extrema. Mas o Facebook, quando lança os anúncios, não sei o que, muitas vezes não me entrega, muitas vezes entrega público para experiência, o estudante acadêmico que está à procura do assunto. E às vezes eu penso sobre o meu posicionamento na minha página. Praticamente a minha página não tem quase, praticamente não tem nenhum seguidor, praticamente não tem nenhum conteúdo.
Porque eu mando o tráfego para vocês, vem direito até mim no WhatsApp. E ali eu converso depois, mando para chamada. E realmente não sei. Outra. Realmente não sei fazer. E essa é a questão que me vem também sobre essa questão de se posicionar nas redes sociais, porque muitas vezes nós temos as habilidades, estudamos, adquirimos, praticamos, já me falam, se posicionam nas redes sociais, criam conteúdo nas redes sociais. Mas o que é se posicionar na rede social? Como se posicionar na rede social? Como criar conteúdo? Às vezes até essas questões eu já sou. Mas sem na teoria, você pensa na teoria, vai ser fácil. Mas quando você ir para colocar em prática, você começa a ver um monte de gargalhos em frente que são coisas que você já deveria estar preparado, mas não está preparado e não consegue superar. E esses gargalhos te apertam e você acaba desistindo. Eu sei como criar um site, mas quando eu sento para criar, eu tenho que ficar 10 horas sentado na cadeira criando site, desenvolvendo um dia inteiro. E por mais que tenha inteligência artificial, vindo te ajudar outras coisas, realmente não é um diferencial assim tão espantoso. Claro, muita gente pode criar site com inteligência artificial, mas são sites genéricos. Não são sites assim agradáveis de se ver. São sites que acham lá, sites de inteligência artificial. Tem alguns que podem criar site mais avançado, mais bem bonito, mas aquela mão humana no projeto faz muita diferença. Então, essa questão de posicionamento, como criar conteúdo, como estar nas redes sociais, é algo que as pessoas falam muito, aí demonstra um pouco. Porque muitas vezes podem falar, vão criar uma página, criar um teu nome, tens que configurar assim, 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 assim. Tá bom, configurei, criei página, criei nome. Tudo a teu público, começa a lançar conteúdo de acordo com o teu público, começar a lançar conteúdo, começar a ir. Mas agora, quando os resultados não começam a vir, você continua fazendo, mas os resultados não começam, começa a se perguntar o que é de errado. É sempre um hackzinho que não é contado, que nós não sabemos como. E depois você fica assim martelando na cabeça, será que é falta de conhecimento? Devo estudar mais. E muitas vezes quando eu faço algo, sinto que não estou avançando no caminho que estou, eu diretamente na minha mente me vem já é falta de conhecimento. Então o que eu faço? Vou estudando mais, vou me aprofundando mais, vou desenvolvendo mais modelos, vou procurar mais produtos, vou aumentar a minha base de conhecimento, vou tentar externalizar mais. Mas muitas vezes não avança, não avança, não avança como se tivesse uma barreira, não é o conhecimento. É um segredo de negócio, uma estratégia de negócio para levar esse teu conhecimento até nas pessoas certas. Aí você faz o tráfego pago, mas não leva até nas pessoas certas. Pergunta o que, que se passa. Eu tenho conhecimento, tenho habilidade, estou a externalizar, mas não está chegando às pessoas certas, não estou a conseguir ter o resultado que quero. Estou a fazer chamada, estou a fazer prospecção, mas não estou a conseguir. O que, que se passa? Aí vem falta padrinho na cozinha. Não sei. Ops. O vídeo está ficando muito longo, então vou parar aqui. Esse vídeo é para falarmos sobre posicionamento. Como fazer as coisas acontecer, mesmo você já tendo habilidade para fazer aquilo que você quer expor em prática. Como fazer as coisas acontecer nessa situação? Se você sabe essa resposta, se você já consegue dividir alguém que tem um conhecimento, a conseguir externalizar para as pessoas certas, conseguir evoluir, coloca ali nos comentários. Estou todo ouvido e quero muito aprender a como fazer as coisas acontecer. Porque eu tenho conhecimento, mas sinto que não estou avançando em lugar nenhum.